Para quem vê de fora, talvez psicologia e nutrição sejam duas áreas bastante distintas, mas uma exerce grande efeito sobre a outra. E quando aplicadas em conjunto, trazem efeitos positivos no tratamento de qualquer paciente. A nutrição está totalmente atrelada à psicologia, já que a relação do paciente com a comida faz parte do tratamento. A alimentação e a escolha do que, quanto e quando comer é influenciada diretamente pela parte do nosso cérebro que está relacionada às emoções. São os chamados mecanismos não homeostáticos, ou seja, a regulação do nosso apetite não depende somente de manter a homeostase, o equilíbrio do nosso organismo. Em outras palavras, nossas escolhas alimentares vão muito além das calorias que compõem o alimento. A nutrição e a psicologia vêm se aproximando cada vez mais para que possamos contemplar toda a complexidade que envolve a alimentação e poder atender os pacientes de maneira mais holística. Você já deve ter escutado falar de nutrição comportamental, terapia nutricional, mas afinal, qual é a diferença do trabalho do nutricionista comportamental para o psicólogo? E de que forma esses profissionais podem trabalhar em conjunto? Como essas duas profissões se complementam? É sobre isso que vamos conversar no episódio de hoje. Vem com a gente entender um pouco melhor sobre esse tema. Olá, ouvintes do podcast. Esse é o Vitamina D e hoje nós, Betina, Júlia e Ana, da Dietbox, estaremos aqui para falar sobre psicólogo e nutricionista, como as duas profissões se complementam, com a participação da nutricionista Luísa Ferracini e da psicóloga Marta Ludwig. Olá pessoal, esse é o Vitamina D de hoje e estamos aqui com duas convidadas super especiais para falar de um tema super importante, que é a psicologia e nutrição, como essas duas áreas se complementam. Então a gente está aqui com a nutricionista Luísa, com a psicóloga Marta e eu vou pedir para as meninas se apresentarem rapidamente aqui para gente. Então tá, gente, muito obrigada pelo convite, Júlia, Betina, Ana. Meu nome é Luísa, sou nutricionista clínica, atendo em consultório há 7 anos, uso abordagem comportamental no meu consultório, tenho pós em Nutriestética e mestrado em doutorado e estou fazendo doutorado em Ciências da Saúde. Eu sou a Marta Ludwig, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui conversando com vocês. Eu sou psicóloga clínica, sou professora de pós-graduação, e fiz o meu mestrado e meu doutorado na PUC, com doutorado com estágio no exterior, trabalhando processos de mudança, motivação relacionados a estilo de vida. Também trabalho em consultório e sou mentora da Psiconutri. Perfeito, então para continuar vou me apresentar, Eu sou a Betina, nutricionista aqui da Dietbox, também atuo em consultório. Passo para a Júlia. Eu sou nutricionista aqui também, possivelmente vocês já devem ter me visto ou me escutado em alguns outros podcasts. Sou nutricionista aqui na Dietbox e também atuo em consultório e vou passar para a Ana. Eu sou a Ana, também trabalho aqui no Dietbox com as gurias e sou pesquisadora colaboradora do grupo de pesquisa de comportamento alimentar e é isso. Bom, e pra gente dar início, então, ao nosso bate-papo, eu acho que vamos pegar bem do início, Como que vocês duas, assim, pensando que tanto na nutrição e na psicologia existem diversas áreas a serem seguidas, Como que, Luísa, tu decidiu focar numa área bem comportamental, focando nesse comportamento em relação à alimentação, e Marta, como decidiu trabalhar com o foco voltado para a alimentação? Vamos lá, então. Eu sempre digo que a comportamental veio para mim de uma forma muito intuitiva, Eu trabalhava com comportamento com meus pacientes sem saber que esse era o nome, Eu me vi um pouco diferente na época de outras nutris, porque quando eu me formei tinha um quê muito funcional, no ar, então eu não gostava de trabalhar dessa forma e achei uma abordagem que funcionava para mim. Depois, eu acho que 2 anos atendendo, eu fui descobrir que isso existia, que era nutrição comportamental, daí comecei a ir a congressos e participar desse meio. Mas foi mais intuitivo mesmo e algo que eu me achei dentro da nutrição, digamos assim. Muito bom. Então, eu sempre trabalhei com psicologia relacionada a outras áreas da saúde, E aí, comecei a trabalhar numa instituição onde eu trabalhava com pacientes com risco cardiovascular, diabetes, hipertensão, obesidade e com uma equipe interdisciplinar. Então, ali eu me dei conta do quanto era importante a gente entender o que fazia as pessoas mudarem, Qual era o clique que fazia alguns pacientes conseguirem aderir ao que
a equipe sugeria, enfim, trabalhava, e outros não, né? Então, eu já trabalhava como psicóloga clínica com diversas abordagens, diversos tipos de pacientes, e aí comecei a estudar mais essa parte relacionada à alimentação, né, e ao comportamento, que dentro da psicologia o comportamento, a gente trabalha como mudar, né, independente do tipo de comportamento, né, mas aí acabei me focando mais nessa questão ligada à nutrição, né, e podendo ajudar também não só os pacientes a fazerem as mudanças de comportamento, como os profissionais da área de nutrição, né, como professora, enfim, psicóloga clínica, também em contratos de supervisão, a gente vê que não adianta o paciente saber o que precisa ser feito, né? Ele precisa saber como fazer, e a gente, como profissional, ter o manejo de como ajudar ele a aderir àquilo que é importante, né? Então, é uma área que me encanta, assim, poder tanto ajudar os pacientes a identificar o que é importante, como é que eles fazem as mudanças, né? Como trocar com nutricionistas também para ajudar a ter esse olhar, né? E ajudar na adesão ao tratamento. Não, muito sobre o que tu falaste, eu gosto de trazer no consultório para os meus pacientes que a dieta tá no Google, né? Hoje a gente sabe que tem dieta de 1.200, 1.500, 1.800 calorias no Google. Agora, por que a gente não consegue seguir essas dietas por mais de 5 dias, né? Daí que eu acho que as nossas duas profissões se complementam demais nesse sentido. Exatamente, exatamente. Poder ajudar os pacientes a identificar as pistas que levam eles aos comportamentos problema, que eles identificam como problema, né? Identificar os gatilhos, né, que atrapalham, e também como ajudar a mudar esse ambiente para que eles tenham essa adesão, né? Sim, acho que é bem por esse caminho, assim, né? Bem como tu falou, futuramente, né, eu vejo que a nutrição vai muito mais para esse lado comportamental e de terapeuta nutricional, né? Porque é exatamente isso. Hoje, uma dieta, né, a gente entra no Google ali, consigo calcular quantas calorias eu preciso, consigo, né? Então, o nutricionista, ele tem um papel muito mais importante do que só passar uma dieta. Eu gosto muito do termo agente de mudança, Uhum. né? Muito mais do que prescritor de dieta. A gente muito era visto como prescritor de dieta. Tu ia na Nutri, saía com a dieta e nunca mais precisava voltar, né? E hoje a gente sabe que não. Exato, e eu vejo muito isso também em relação que às vezes o paciente vem e no retorno ele já quer um plano alimentar diferente, e no próximo retorno ele quer também outra mudança no plano, e muitas vezes a gente não precisa fazer um planejamento diferente, o planejamento tá perfeito para ele só precisa aderir ao que foi proposto, né? Então, o que eu costumo trabalhar assim, a gente vai fazer um planejamento com diferentes opções ali de café da manhã, de almoço, jantar, e dentro dessas opções, dessas possibilidades, a gente vai identificando o que não tá bom, o porquê que não ficou bacana essa refeição, sem precisar ficar trabalhando com estratégias, isso, né, da forma com que eu trabalho, tem profissionais que trabalham de forma diferente, mas sem precisar ficar trabalhando sempre uma estratégia diferente, mas identificar o porquê que esse paciente não está conseguindo fazer isso, né? Então, muitas vezes eu sinto que não é o plano alimentar totalmente reformulado que vai fazer esse paciente ter sucesso ou não, mas sim ele conseguir lidar com as emoções, ele conseguir entender o porquê que ele não está conseguindo comer mais ou comer menos, ou comer de uma forma mais funcional, né? Então, acho que é isso que a gente realmente vai trabalhando ao longo dos anos, assim, é exatamente o que a Bettina falou. Eu vejo que futuramente a nutrição vai ter esse papel muito mais comportamental do que já tem hoje, né? Acho que entra em todos os âmbitos da nutrição, comportamento, né? Você vai tratar desde atletas até pessoas que estão ali com doenças crônicas. Faz diferença a gente entender o porquê. Porque não tem como dissociar a comida, como a gente já disse, acho que anteriormente, em outros momentos, do social, do psicológico, né? A comida tem esse papel na nossa vida, né? Então a gente tem que levar em conta, assim. E acho que tratar a relação que o paciente tem com a comida faz parte também dessa mudança, né? Eu acho até que, em relação ao que a Júlia falou, acho que é muito a questão de ensinar o paciente a fazer escolhas, né? Porque, querendo ou não, ele não vai ter sempre as mesmas opções ali, né, disponíveis para ele comer. Então, acho que isso vai muito essa relação, assim, de a Nutri ensinar o paciente, né, muita educação nutricional ali de o que tu vai comer em determinada situação, quais escolhas que tu vai fazer, né? E não ficar restrito a um plano alimentar, a uma dieta, enfim, né? Sim, desenvolver autonomia, né? Exato. Do paciente. Porque acho que é isso, quando tu falou do plano alimentar, eu posso dar um plano alimentar perfeito, né? Mas como é que o paciente vai se relacionar com esse plano, né? Então, quando ele... Exatamente. Quando na nutrição, na consulta com o nutricionista, ele entende por que aquele alimento é mais nutritivo, mais funcional, enfim, mais
adequado para a dieta dele do que aquele outro alimento, e ele entende os efeitos dos alimentos no corpo dele, né, com ou sem uma doença crônica, ele consegue ter essa autonomia para... Então, a gente trabalha muito psicoeducação, né? O que cada alimento, né, quando ele entende, né, a função dos alimentos e as combinações, ele consegue ter essa autonomia para escolher, né, e até para variar. Isso também aumenta a adesão dele ao, seja lá o plano, enfim, a reeducação. Ele acaba tendo que ter uma autopercepção muito forte, né? O que cada alimento gera no meu corpo. É isso que eu tento muito mostrar. Tá, como é que tu te sente no outro dia da manhã quando tu come uma refeição cheia de carboidrato à noite? Como é que tu acorda no outro dia? O que isso gera em ti? Né? E isso é muito... Entra até nas metas que a gente estipula entre consultas, o paciente se enxergar. Né? E Ana, tu tinha comentado ali da questão de usar o comportamento em todos os nichos, porque na verdade muita gente confunde, mas a nutrição comportamental é uma abordagem, né? Não um nicho, então ela pode ser usada em vários nichos como uma forma de uma estratégia de mudança, né? E não um nicho específico, né? Sim, até uma forma que eu sempre falo assim com os meus pacientes logo de início, né? Eu falo que eles têm que se sentir muito à vontade para falar qualquer coisa que eles não gostem, né? Porque não adianta eu entregar um plano alimentar perfeito, né? Com todo ali todo verdinho, né? Então com macro e micronutrientes certinhos e o paciente não seguir, né? Então tem que ser algo que ele consiga seguir. De início ele vai continuar tomando a Coca-Cola todos os dias, né? Mas tudo bem, não tem problema. A gente vai tentar fazendo essas mudanças aos poucos. Né? Exato, começando sempre pelo comportamento mais fácil para o paciente, né? Sim. E eu acho que isso que tu falou, né, como é que eu me sinto no dia seguinte, né, essa consciência alimentar e olhar as consequências do comportamento, né, isso é muito comportamental, né, o que faz um comportamento voltar a acontecer, né, a consequência que ele nos traz. Então, quando o paciente nota que aquilo atrapalha no bem-estar dele, ele tem essa consciência, ele pode daqui a pouco fazer uma outra escolha no outro dia, né? Então, trabalhar, enfim, eu como psicóloga não consigo ver a nutrição sem ser comportamental. Sim. Claro que tem bioquímica, tem várias outras coisas, né? Mas o que chega pro paciente, né? Chega o que ele precisa fazer. E o que ele precisa fazer é comportamento. Então, eu acho que todas as nutricionistas, né? Mas não era, né? Até certo tempo atrás, eu diria até a nutrição comportamental vir para o Brasil, eram poucas pessoas que trabalhavam dessa forma. Tipo, era bem prescritor de dieta mesmo, bem bioquímico. Eu lembro que na faculdade muito eu aprendi que, nossa, se o paciente não comesse os legumes no vapor, que era a forma que ele menos perdia nutriente, daí não valia, sabe? Sim. Tipo, hoje a gente sabe que isso não faz sentido nenhum. O paciente comendo os legumes já tá bom no primeiro momento, entendeu? É verdade. Eu me lembro, assim, até de um caso de um paciente trazendo, né, algumas experiências que eu tive. Ele tava com um sobrepeso bem importante, assim, a alimentação dele era completamente desregrada. Então, ele tinha uma rotina de trabalho que não permitia que ele conseguisse fazer todas as refeições em casa. E ele tinha começado a pedalar e aquilo era uma coisa que tinha mudado a vida dele. Então, era atividade que ele amava fazer. E, enfim, tinham coisas que ele não abria mão. Tipo, Júlia, eu vou tomar achocolatado de manhã, porque é uma coisa que eu gosto muito. E, se possível, eu gostaria que tu não tirasse. Eu sei que tem outras coisas que eu consigo incluir, que eu consigo fazer. Mas isso a gente vai manter. Então, como eu posso usar isso de uma maneira estratégica para que ele tenha mais adesão ao plano, né? E aí, a gente foi passando o ano, assim... E depois ele veio com um objetivo bem específico, que ele queria participar de uma prova. E sim, ele precisava estar mais leve, porque era uma prova que tinha muitas subidas. Então, ele disse, vai ser importante que eu perca peso. E aí, aquilo fez sentido para ele. E aí, sim, a gente começou a conseguir trabalhar com algumas questões um pouco mais precisas, né, dentro do plano dele. Então, ele foi conseguindo fazer essas mudanças de forma autônoma também. Então, ele viu que ele conseguiu perder peso comendo aquilo que ele gostava. E agora que ele tinha um objetivo específico, tudo bem ele conseguir, né, seguir um pouco mais a risca e ter um pouquinho mais de restrições naquele momento. E foi super bacana trabalhar com ele, assim. Acho que essa questão do comportamento mudou tudo. É porque precisa ter uma consequência pro paciente, né? Tu vê que interessante esse exemplo que tu trouxe. Tu poderia ter dito assim, vamos tirar a chocolatada. Ele já chegou esperando que tu fosse fazer isso. Tu não fez. Já veio se defendendo. Porque já é o que, às vezes, né, essa cultura antiga de como é que se trabalhava, né? Chamavam de regime, né? Não era planejamento alimentar, era regime. Exato. Restrições. Então, quando para ele tem uma consequência que aquilo faz sentido,
aí sim ele vai fazer essa mudança. Sim, e toda a questão emocional que tem por trás disso, né? Eu tenho uma paciente também que ela toma todos os dias, todas as noites, né? Antes de dormir, ela toma um achocolatado. E aí a gente foi combinando, né? Vamos reduzir, vamos tomar meio copo, reduzir as colheres, né, de achocolatado. Mas e tudo que tem por trás disso, né? Provavelmente desde pequena ela já tomava esse chocolatado, a mãe fazia, levava na cama, né? Então tudo isso que tem por trás. Uma aprendizagem toda, né? Todo um lugar emocional. Tem um outro ponto também que eu costumo trabalhar bastante, eu acho que entra muito, sei lá, nas colheres de açúcar no café. Né? A gente também trazer um benefício para o paciente que não seja só o peso. Né? Dentro da nutrição comportamental, o peso é consequência. Né? A gente vai mudar hábitos até que a gente veja tantos outros valores naquilo que a gente acabe perdendo. E eu gosto, e uma coisa que dá bastante buzz no consultório, são as xicrinhas de açúcar no café, que eu digo como é elegante tu chegar num café e dizer que o teu café expresso é purinho, né? Então eu acabo trazendo isso pros pacientes, eu digo, tu não quer se sentir chique? Então assim, pensa comigo, não é muito chique tu chegar, tá num grupo de amigas e dizer, não, obrigado, meu é purinho. Não, né? Exato. Eu tinha pensado, e cara, exato, e isso pega, e o paciente na outra consulta vem, não, já reduzi muito, ou já tirei, tô me sentindo muito chique. E tipo, também muda a forma como ele enxerga isso, né? A motivação, né? Exato. Em vez de ser uma privação, né? Eu vou perder o açúcar, vai ficar sem graça no meu café. Ver um ganho, né? E quem é que não busca essa elegância, esse luxo? Tipo, hoje muita gente busca isso. Então, trazer isso também como forma de incentivar a motivação desse paciente é muito importante. Entender quais são as motivações faz muita diferença, né? A gente tem ali o gancho pra explicar o porquê. Cada um tem o seu e saber utilizar isso, né? É muito importante o paciente saber onde ele quer chegar, né? E ele ver, a gente também conseguir entender o que ele vai ter de ganho com isso. Então, esse meu paciente, ele queria muito participar dessa prova. E ele queria performar bem dessa prova. Então, para ele fazia sentido algumas mudanças serem um pouquinho mais, não radicais, mas serem um pouco mais precisas do que ele estava fazendo antes. Então, aquilo, naquele momento, fez sentido para ele, né? E é uma coisa que eu gosto de trabalhar muito. O que tu tá disposto a abrir mão, o que tu tá disposto a fazer por esse teu objetivo, porque de nada adianta também a gente querer trabalhar metas com o paciente ou determinados objetivos se ele também não se sente confortável com isso, né? Ele precisa estar disposto a fazer algumas modificações na rotina dele, então é uma via de mãos duplas, né? Olhar o custo-benefício daquela mudança, né? Toda mudança eu vou perder alguma coisa, eu vou ganhar outras coisas, e às vezes o paciente está menos pronto para mudar algum comportamento ou mais pronto. Essa questão do achocolatado ali. Quando ele teve uma razão para reduzir o achocolatado, ele estava mais pronto. Então, às vezes, dependendo do quanto o paciente está disposto ou não a fazer essas mudanças mais precisas, a gente começa por um ou por outro. E a gente nota 100% quando a gente erra a mão, né? No puxar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, não entender que estágio está esse paciente. E já aconteceu comigo de puxar um pouquinho demais e na hora, assim, o clima da consulta muda. Então, tu conhecer os estágios de mudança, entender em que estágio aquele paciente está para tu conseguir ajudar da melhor forma, é muito importante. Sim, bem legal que tu entrou nesse assunto, porque é um tema que a gente queria trazer aqui, né, sobre esses estágios de mudança, assim, como que, já que tu puxou um pouquinho, como que tu trabalha isso no consultório, né, como que é feita toda essa identificação do estágio. Assim. Na verdade é muito intuitivo, tá? Tu sente o paciente quando ele chega, primeiro assim, se ele já foi encaminhado por um médico, em que estágio ele tá, se ele veio por conta própria, se ele tem algum objetivo a curto prazo, tudo isso vai me ajudar a identificar em que estágio de mudança tá esse paciente. E como lidar com isso, tu nota, enfim, dependendo do estágio, se tu vai mais incentivar, mais mostrar o lado positivo daquilo, ou mais mostrar as dificuldades que ele vai ter no caminho. Então, é mais o porquê o paciente veio, acho que é o principal, né? E durante a conversa com o paciente tem algumas falas que a gente acaba identificando. Treinar o ouvido, né? Pra identificar o que o paciente tá falando. Aí vim aqui porque o médico me mandou, opa, esse paciente não tá tão pronto, né? Aí vim aqui porque o médico me mandou e eu acho que eu preciso mudar o meu hábito alimentar. Eu tô preocupada com os meus exames. Então, opa, esse paciente já tá um pouco mais preparado. E aí tem todo quanto menos pronto o paciente tá, quanto mais ele tá nessas falas de tá tudo bem, mais a gente vai ajudar ele a pensar, né? Tá bem, mas por que teu médico tá preocupado contigo, né?
Por que a tua esposa tá preocupada contigo? O que as pessoas falam, né? Quais são as tuas preocupações? E até a expressão corporal, né? Quando o paciente, assim, principalmente quando tu pega, sei lá, um homem um pouco mais velho, que é encaminhado pelo médico, ele já chega assim. Tô aqui amando de alguém. Então, tudo isso tu nota, né? De novo, é intuitivo, não tem um script. Então, eu costumo brincar que alguns pacientes eu já me torno amiga, né? Porque já tem uma convivência tão bacana, assim, uma proximidade. Então, chega no consultório, já vão pegando um cafezinho, já se sentam, já larga a bolsa. Então, é uma coisa diferente que a gente sente também. A gente sabe, vai sentindo dele o que a gente pode falar, o que a gente pode esperar um pouquinho, o que a gente pode propor, o que não pode. E assim, como tem outros que já chegam na defensiva, né? Então, a gente vai sentindo isso pra conseguir trabalhar de uma maneira melhor também, né? E uma coisa que normalmente esses que chegam mais na defensiva, assim, eles já vêm esperando que tu vai dar um plano alimentar totalmente restritivo pra ele, né? Então, quando tu começa com outra abordagem, né, buscando outros pontos, né, ele já começa, né, a se abrir. Se abrir. Então, isso é bem interessante, né, de essa mudança, assim, no perfil do paciente. E dentro da demanda clínica de vocês, assim, o que chama mais atenção? O que vem mais pra vocês? Assim, quando a gente fala em termos de nicho, muito mais emagrecimento, né? Eu trabalho muito mais com emagrecimento estético do que com grandes emagrecimentos. Então, é mais raro vir um paciente menos pronto, né? Assim, eu diria que 70% do meu público é uma mulher que já tem uma preocupação maior, já vem num estágio de mudança um pouquinho mais avançado. Então, esse seria o normal, digamos assim. Né, o que é mais comum. Mas aparece também os homens encaminhados por médico, enfim. Eu trabalho também com emagrecimento, né, e doenças crônicas, e também transtorno alimentar. Então, aí vem pessoas com diferentes, dependendo do comportamento, diferentes estágios, né. Às vezes assim, quero emagrecer, tô pronta para vir para psicóloga e para nutricionista, quero perder peso, mas não tô pronto para fazer as mudanças. Então tem isso, assim, geralmente as pessoas vêm mais querendo fazer o tratamento, mas nem sempre querendo fazer as mudanças que são necessárias para chegar no emagrecimento, enfim. Ou até às vezes num transtorno alimentar, geralmente mais contemplativo, né? Não acham que é um problema, vem por outras questões, entendeu? Vem por questões de relacionamento, por outros, né, ansiedade, depressão. E aí aparece a questão ali do transtorno alimentar, né? E aí a pessoa geralmente está mais pré-contemplativa, contemplativa. Acha que restrição, enfim, comportamentos de purga são o que ajudam a ser saudável ou a se manter magro, né? E aí tem que fazer todo um trabalho para ir. Por favor. Não, eu só ia dizer de como que funciona também pra você de mostrar pra essa pessoa que precisa do auxílio do nutricionista, né? Que esse trabalho interprofissional. Super importante, né? Bom, eu tenho um olhar aqui contigo das questões emocionais, das questões psicológicas, do contexto da tua vida, mas eu não tenho os conhecimentos de uma profissional nutricionista, né? Eu vou te ajudar a refletir sobre os teus comportamentos. Mas o tratamento ideal é esse combo, né? Principalmente no distúrbio alimentar, é psicologia, nutrição e psiquiatria. Né? Para o emagrecimento também, pelo menos psicologia e nutrição. Então eu sempre trabalho daí também enquanto motivação, né? Adesão a esse tratamento. O que a gente vai conseguir aqui se for nós duas? O que a gente vai conseguir se for com uma nutricionista junto? Então, sempre trabalho, né, para ter esse trabalho em conjunto. Vai ser um tratamento mais efetivo, mais rápido, mais completo. A gente sabe que no mundo ideal, até principalmente no caso de transtornos alimentares, o ideal seria que fizesse acompanhamento com psiquiatra, psicólogo e nutricionista, né? E muitas vezes o paciente chega indo apenas em um. E normalmente o transtorno alimentar não é a primeira coisa que aparece, né? Então, o paciente ele não acha que aquilo seja o problema principal dele. Que isso é só uma forma mais dele se manter no controle de algo. Né? Principalmente a anorexia, muitas vezes é um perfil um pouco mais controlador. E como é importante, assim, né, da gente conseguir fazer esse encaminhamento, muitas vezes, de uma maneira sutil, né? Porque eu não posso pegar na primeira consulta e dizer assim, acho que tu precisa de um psicólogo, né? Vai pra terapia. Acho que tu precisa de terapia. Ou, tu precisa de uma nutricionista. Então, como é delicado, né, fazer esse encaminhamento. Como é que vocês trabalham isso, assim, gurias? E às vezes tem muita resistência, né? Sim.
Sabe que depois da pandemia eu tenho, assim, não fiz, eu podia até ter pego ali o quanto os meus pacientes fazem terapia, mas eu chuto que é muito mais da metade, uns 70%, assim, se eu fosse ótimo. chutar. E isso é muito legal, porque antes da pandemia isso não acontecia, né? E daí sim, tinha que trabalhar o encaminhamento depois de algumas consultas, né? Perguntar se isso já tinha passado pela cabeça, né? Porque muitos pacientes vêm e o que menos falam é sobre nutrição. Então, muito que nem a Marta, chega um ponto que eu digo, olha, aqui a gente está conseguindo trabalhar as tuas questões relacionadas à tua alimentação. Tem outras questões que eu posso mais te atrapalhar do que te ajudar. Então, quem sabe tu não busca alguém que pode te ajudar também nessas outras questões. Eu sempre me disponibilizo a conversar com os psicólogos. Então, para os pacientes que já vêm fazendo terapia, eu já na primeira consulta, olha, tu te importaria que eu conversasse com o teu psicólogo sobre o caso, para a gente poder se ajudar, não sei o quê. Então, hoje isso vem acontecendo mais do que eu ter que encaminhar o paciente. O paciente já está vindo fazendo terapia por questões muito relacionadas à pandemia, né? Eu tenho no meu público muitas pessoas que vêm já encaminhadas de um nutricionista, de uma nutricionista, né? Por conta desse trabalho que eu faço. E muitos que vêm já, então, com a Nutri e outros que eu preciso fazer o encaminhamento, né? E aí, quando é distúrbio alimentar, geralmente é uma resistência maior, assim, né? Ou querem buscar aí, né? Vai buscar no Instagram nutricionistas que têm um perfil super... que vai mais atrapalhar no distúrbio alimentar do que ajudar, né? E aí eu preciso trabalhar toda uma psicoeducação sobre isso, tipo, formas de se trabalhar, né? E buscar e trazer os benefícios que ela vai ter com essa busca e também, né? Sempre de que eu vou estar trabalhando em conjunto com esse profissional. Isso que tu falou é muito importante, assim, de como que a forma com que o profissional se posiciona nas redes sociais também vai interferir no tipo de paciente, né, que vai querer consultar com ele. E isso, eu passei por uma fase, assim, de distúrbio alimentar, e logo que eu tava prestando vestibular, e eu lembro que a mãe de uma das meninas que tava fazendo o vestibular naquele dia estava conosco no restaurante, e ela era nutricionista. E eu, né, tinha feito vestibular para nutrição, e eu pensei... E eu vi que ela serviu sobremesa, e eu pensei, nossa, a nutricionista vai comer sobremesa, e já fiquei com aquela questão toda assim. Então, meu Deus, eu tinha um olhar completamente disfuncional sobre toda essa função, né? Então, que bom que eu consegui mudar, mas como isso interfere também, né, nessa escolha do paciente sobre o profissional. Porque às vezes vai escolher um profissional que vai manter o distúrbio, não que vai ajudar, né? Isso eu escuto de monte. E aí, às vezes, assim, quando a pessoa já se recuperou, né? Ela consegue ter esse olhar pra trás e, meu Deus, né? Aquele tratamento teve suas dificuldades, né? Será que a minha Nutri não tinha um distúrbio alimentar? Porque às vezes tem aluna que fala isso. É mais comum do que a gente imagina. É muito comum. Eu me dei conta disso muito ouvindo de alunos, né? De nutrição. E de pacientes, do tipo, meu Deus, que já chegaram em remissão, vieram para outras questões, assim, acho que eu consultei uma Nutri que tinha distúrbio alimentar, porque fazia assim. Então, que coisa, né? É bem comum. É muito eu comum, acho que né? sim. Na faculdade de nutrição tem muitos casos. De Dentro da pesquisa que eu fiz pro TCC, a gente viu que o maior índice de distúrbio alimentar é dentro da faculdade, dos estudantes de faculdade de saúde, dentro da saúde e principalmente nutrição. Sim, com certeza. Até eu lembro muito bem, assim, que na época da faculdade eu tinha uma colega, amigona minha, assim, minha dupla sempre, e eu tinha certeza que ela tinha um distúrbio, mas como chegar nessa pessoa, né? E ela não se abria pra mim, então é uma coisa muito difícil pra pessoa, assim, e era difícil pra ela, mas também era difícil pra mim, porque eu queria muito ajudar, e eu não sabia como, né? Então eu acho que também é importante que a gente fale sobre isso, né? Porque as pessoas têm transtornos alimentares, isso existe, não é mito, né? E muito mais do que a gente imagina, porque não tá escrito na testa de ninguém, né? Exato. Isso que tu falou é super importante, assim, de que isso existe e não deve ser negligenciado, porque muitas vezes o paciente que tá sofrendo com isso, ele já chega não sabendo como falar, até mesmo em casa, ou pro grupo de amigos, ou pro profissional, e já começa com, eu sei que isso é bobo, mas, ou eu sei que pode parecer besteira, mas isso me incomoda, né? Então, como que isso ainda pode ser um certo tabu, falar de transtorno alimentar? E pra mim, falar que eu tive um transtorno alimentar, há mais tempo atrás, era
nossa, tá, eu não sei se devo falar. Hoje eu não vejo problema nenhum, porque eu acho que muitas pessoas passaram ou podem vir a passar por isso. Então, quanto mais a gente falar e conscientizar as pessoas de que não, isso não é besteira, isso não é uma bobagem, acho que a gente vai conseguir trabalhar isso de uma forma muito melhor, né? Sim, e também pela questão, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, como tu disse, né? Eu consigo falar abertamente sobre isso e ótimo, né? Mas também tentar filtrar um pouco as coisas que a gente vê nas redes sociais, né? Porque hoje as redes sociais ali estão lotadas, né, de informações. E muitas vezes um post ali que tu faz pode estar gerando, né, um sentimento em alguma pessoa, pode estar aflorando um transtorno alimentar, né? Como a gente tem essa responsabilidade, as pessoas não enxergam isso, né? Servindo de gatilho, né? Então a gente tem que ser modelo, a gente tem que buscar pelo menos ser um modelo saudável, ou um modelo mais flexível de uma relação com a alimentação, sem dúvida. Enquanto na psicoterapia, enfim, sempre trabalhar com os pacientes esse filtro, né? Então, quando eles estão se recuperando, né, conseguindo enxergar o comportamento como parte do distúrbio, eles conseguem fazer esse filtro, né, e se desintoxicar das redes, né? Eu trabalho bastante com rede social, eu como Nutri, né, tenho a rede social bem ativa, assim, é muito difícil escolher o que postar ou não, nesse sentido, porque sim, tu tem a parte de marketing, tu tem que chamar cliente, mas ao mesmo tempo tu não quer ir contra teus princípios, né? E eu tento ser o mais leve possível nesse quesito de alimentação e tentar trazer uma vida real, mas esses tempos eu postei um Mac. Gente, eu acho que foi o post que mais deu buzz, assim, nos últimos tempos, foi meu story do McDonald's, tipo, como? Por que tu tá fazendo isso? Não sei o que, sendo que eu já considero que eu trago as coisas de uma forma um pouco mais tranquila do que eu vejo nas redes sociais. E mesmo assim já pega bastante, é bem difícil. E uma coisa que eu já trabalhei bastante, hoje até faz um tempinho que não sai essa meta, mas é a meta de parar de seguir pessoas com corpos irreais. Dentro do consultório eu olho, principalmente para mulheres, né? Olho e digo, não, quantas pessoas dessa área de receitas fit, corpo sarado, não sei o que, academia, quantas tu segue? Cara, mais de 100. Então, o detox disso, teve uma que eu até instruí ela a criar um Instagram só com essas pessoas e tirado dela. Quando ela se sentisse pronta, ela entrava nesse Instagram específico para olhar para aquilo, mas que aquilo não chegasse para ela no dia a dia, né? Porque às vezes ela não estava pensando em comida, não estava pensando em nada e vinha uma barriga sarada que a pessoa claramente estava fazendo força e ela ali deitada no celular. E isso era muito complicado. O que tu falou é super, assim, importante, porque ontem mesmo eu voltei para casa e eu só tinha almoçado, a gente veio para cá trabalhar, então eu cheguei morrendo de fome. A primeira coisa eu vi, tem um pão de queijo, peguei meu pão de queijo, me sentei pra comer, daí depois, agora sim vou matar a fome de verdade, né? Então não foi aquela coisa planejada, isso acontece. E aí peguei meu celular, abri o Instagram, como de costume, comecei a rodar o feed, né? E, óbvio, acho que a comparação é uma das coisas que a gente faz de forma automática, não tem como dizer assim, vou apertar o botão agora, pronto, não me compara com mais ninguém, eu sou, né, suficiente. A terapia ajuda, com certeza, mas o que me chamou muito a atenção foi que eles fizeram um filtro, que era, na verdade, era um áudio. E aí tu podia usar, que era o desafio da beleza. Quantos pontos tu fazia? Então, o primeiro era, tem micropigmentação? Aí a pessoa fazia que sim ou que não. Tem lipoaspiração? Tem. Tem preenchimento labial com mais de tantas seringas? Tem botox ou harmonização facial com mais de 10 seringas? A quantidade de pessoas que fez sim para todas, eu me choquei. E aí eu me lembro também de dados que, poxa, o Brasil é o país que mais faz cirurgias plásticas no mundo, né? Então, assim, às vezes a gente tá olhando um corpo bonito, mas que tá ali um monte de cirurgia plástica, tem preenchimento, tem harmonização facial. Então, esses dias até uma influenciadora, esqueci o nome agora, que falou, infelizmente eu não incentivo, eu procuro não incentivar as pessoas a fazerem. Mas quanto mais tu faz os procedimentos que estão na moda, mais trabalho tu consegue. E ela admitiu isso. Então eu não tô fazendo porque eu quero que vocês também façam, mas porque o meu trabalho é esse e eu consigo mais trabalhos a partir disso. Escravidão, né? E tá todo mundo ficando mais parecido, né? Querendo ou não, quando tu é diferente, tu tem o teu rosto, que na verdade todo mundo é pra ser diferente. Hoje tu tá trabalhando como influenciadora, tu tá no marketing digital, tu te sente um ET,
por não estar com aquele bocão, aquele sobrancelha aqui em cima, que hoje é o esteticamente aceitável, né? E isso pesa no quesito comparação. Até pra gente que trabalha com isso e que entende que não deve se comparar, é bem isso. Adoraria ser um ser superior que não se compara, mas isso não acontece. Talvez a Marta consiga nos auxiliar um pouco, mas... Que responsa, né? Mas eu fico pensando assim, o porquê que a aparência do outro me impacta tanto na minha autoestima, né? Então, assim, o porquê que a gente faz isso de se comparar? Por que o modo do outro de agir, de se vestir, de ser, impacta tanto na forma como eu me sinto em relação a mim? Tem muitos. Muitos. Nossa, isso aí, enfim, nem vou tentar não entrar em teoria. Mas, enfim, nós somos seres sociais, né? A gente quer fazer parte, a gente quer se sentir amado, a gente quer pertencer. Então, a gente olha o que o outro tem e a gente também quer ter, né? Então, é um trabalho muito de uma consciência, assim, a gente se esforçar. Eu tava conversando antes com a Luísa, né? Eu, às vezes, pego e posto alguma coisa. Geralmente, quando eu faço algum vídeo, alguma coisa, se eu vejo alguma coisa que eu não gostei, eu digo, vai assim mesmo. Como um exercício de exposição, realmente. Né? Porque, né? Tem um pezinho de galinha aqui, tem não sei o que. Sim, tenho 40 anos. Né? Então, trabalhar um pouco esse olhar mais de autocompaixão, de aceitação, porque eu sei que isso é o saudável, isso é o mais flexível, né? Eu posso entrar nesse modelo de querer ser perfeita, de querer ser ideal, mas isso vai ter um custo emocional muito grande, né? Isso eu trabalho com os pacientes também, às vezes. Tipo, aquele corpo, aquela... Tá, como é que será que é a vida dessa pessoa, né? Pra ela ter esse corpo aqui que não tem nada fora do lugar, o que será que ela perde pra ter tudo isso, né? Vamos olhar pra tua vida, o que tu perde quando tu tá ali naquela coisa super regradinha? Então, o que realmente faz sentido? O que me faz feliz, né? O que me deixa tranquilo? Então, enfim, tem valores pra gente trabalhar, tem muitas coisas pra gente trabalhar. Mas não é o intuitivo, né? Eu faço muito essa reflexão, mas o primeiro ponto é dizer, olha isso aqui. Daí eu penso, não, isso aqui tá tudo bem, faz parte de mim, não sei o quê. Mas assim, o primeiro é sempre me julgar, né? Quando eu tô postando, porque eu trabalho muito com a rede social também, então bem isso que tu falasse do vídeo. Primeiro, não vou postar sim, exatamente o mesmo trabalho que tu tens, que tu faz, né, contigo mesmo. Exato, uma exposição, porque, né, e eu acho que isso entra na responsabilidade ética profissional que a gente estava falando antes, de profissional da saúde, de a gente tentar fazer essa modelação, sabe? Uma vez eu postei uma foto super, assim, uma amiga tirou uma foto minha, sem maquiagem, toda suada, a gente tava numa viagem, né, e eu, vamos lá, vamos ser de verdade, é isso aqui, vamos ser de verdade. Fiz questão de postar e mandei para todos os pacientes que tinham distúrbio alimentar. Né? Porque é isso, né? Qual é o custo, né? O que tá ali na rede social é uma coisa montada. O que é o dia a dia, né? E aí eu tento trazer estudos, né? Informações sobre estudos para os pacientes. Quanto mais perfeição, quanto mais interação, né? Quanto mais dependência dessa rede social, os estudos mostram mais depressão, mais ansiedade, mais solidão, né? Então, é poder ter... Né? Lembrar que aquilo ali pode não ser a vida real, né? Com certeza. E na maioria das vezes não é, né? Lembrar que aquilo é um lapso no tempo, né? A pessoa acordou... Exato, um recorte, exatamente. Exato. A pessoa acordou com a barriga mais lisinha, tirou uma foto e tu tá olhando aquilo às 6 da tarde, depois de tu até almoçado, ter passado o dia todo trabalhando. Né? E muitos dos pacientes não têm essa noção. Isso eu tento trazer bastante. Eu acho que é a mesma coisa que tu faz no consultório, eu tento fazer também. Eu tipo, como é que tu acha que foi o dia dessa pessoa, né? Tu acha que ela não foi pós-academia, que os músculos estão um pouquinho mais trincadinhos, o que ela comeu de manhã, que não sei o que, como é que tu te relaciona com isso? Porque às vezes os pacientes acham que a pessoa acorda e vai dormir daquele jeito, né? Tipo, toda se segurando, dura sem respirar, e não é a realidade também, né? Sim, acho muito legal isso que tu trouxe, porque eu me comparo muito, assim. E às vezes, esses dias até eu tava olhando as fotos da câmera, assim, né, do celular, e eu me deparei com uma foto sem filtro, sem nada, que eu tinha tirado, sei lá, algum ano passado, enfim. E eu não tinha postado porque eu não tinha me gostado. E hoje, olhando aquela foto, eu achei, nossa, que foto bonita. Tipo, sem filtro, sem nada. Na época eu não postei, mas hoje eu, bonita, sabe? Então, acho que a questão dos filtros também faz a gente ficar muito refém disso, né? Eu não faço um story sem filtro, admito, sabe? Porque eu me acho assim, meu Deus, eu preciso mostrar uma cara melhor aqui. Gurias, isso... Vocês sabem que quando começou surgir essa questão do sem filtro, eu ficava assim, o que é isso sem filtro, né? Eu nunca uso filtro.
Nunca uso filtro. Assim, né? Esse... uma meta. É uma meta. também, porque olha... Eu detesto aqueles filtros que mudam o rosto. Esses eu nunca uso porque eu não me reconheço. Eu acho que fica muito estranho. Mas eu gosto dos que dá aquela, assim... Amenizadinha. Ameniza um pouquinho ali A pele o fica brilho mais- da pele, muda um pouquinho a cor. Mas talvez a gente poder olhar o exercício assim, onde é que tá o meu valor? Sabe? Onde é que tá o meu valor? Onde é que tá o valor da minha vida? Onde é que tá o meu valor, né? Por que as pessoas gostam de mim? Ou por que é bom estar perto de mim? Que é muito além do que tá ali, do que da imagem, né? A gente olhando aqui, meu Deus, gurias todas lindas, maravilhosas. Sério? Sabe? Acho que a gente tem que fazer esse exercício de se aceitar e de... Esses dias postaram a minha bebezinha, né? Uma prima fez uma foto, enfim, querida, e postou, né, a foto da bebê e tinha um filtro na foto. E aí uma aluna me mandou, prof, ela é tua cara, só que de olho azul. E aí eu disse, cara, não quero que a Júlia... É Júlia também. Não quero que a Júlia já comece com isso, sabe? Ela não tem olho azul, ela tem um olho castanho lindo, maravilhoso, sabe? Ela é linda como ela é, então eu também quero, aí, como profissional e hoje agora como mãe, sabe? Do tipo, tá, tem isso aqui, tem aquilo ali, eu tenho orgulho, sabe? A minha barriga tá mais flácida? Sim, tá mais flácida. Sim, tem história por trás, né? Exatamente, né? Qual é a história dessa barriga flácida? Sim, né? Ela tem um sentido ali muito maior que é, enfim, o valor, né, da minha vida, de ser mãe. Então eu acho que a gente tem que fazer esse exercício diário de olhar onde está o nosso valor, sabe? Com certeza. Eu vejo muito, assim, na época que eu tava na faculdade, eu era super autocrítica. Então, bom, eu já entrei na nutrição por conta de um transtorno alimentar. Eu achava que isso ia ser uma forma de eu, então, poder seguir cuidando da minha alimentação da forma exagerada, porque eu era nutricionista, então tava tudo bem, né? Só que tava tudo... só que tava tudo mal. Tava reforçando o distúrbio. Exato. Então, o quanto é importante também a gente estar cercado de pessoas que nos colocam pra cima e que fazem esse movimento diferente, sabe? Porque o ambiente também influencia muito. Então, não adianta a gente tentar também melhorar nesse aspecto e de não se cobrar tanto se todas as pessoas ao nosso redor estão nesse padrão. Então, eu vejo que eu melhorei muito e eu também tento escolher as pessoas, não digo assim, não vou conversar, não, mas a gente pode escolher as pessoas com quem a gente quer compartilhar esse nosso tempo, nossa vida, de uma forma mais leve também, sabe? O que o outro desperta em mim, né? Poder ter essa consciência. Como é que eu me sinto quando eu tô com A, B ou C? Porque é isso. Eu falei que a gente é seres sociais, somos seres sociais, a gente quer pertencer. Só que aí tem o pulo do gato é esse, né? Eu não quero pertencer à vida do filtro. Eu não quero pertencer ao ter que ser perfeita. Eu não quero... Porque isso tem um custo. Eu quero a minha vida, né? Eu quero a leveza e a aceitação e o me gostar com os meus defeitos, com as minhas rugas, com os meus, né? Então, eu acho que é isso. E tu tava falando isso, eu comecei a atender num consultório de psiquiatra, né? Eu era um amigo do meu pai que me emprestava o psiquiatra, me emprestava o consultório para eu atender. Então eu comecei a atender com 2 poltronas, de uma forma bem terapia nutricional. Acho que foi por isso que me moldou também, de certa forma, uma coisa leva a outra. Quando eu fiz o meu consultório, uma coisa que eu sentia muita falta no consultório do Dr. Ariel, que era onde eu atendia, era um espelho, que ele não tinha, né? E era muito... será que eu coloco um espelho? Será que os pacientes vão se sentir bem? Será que não? Não sei o quê. E hoje, quando a gente vai fazer avaliação física, eu pergunto, né? Tá, e tu te sente confortável de ir pra frente do espelho? Como é que tu te sente? O paciente diz, não, é tranquilo. Não me olho muito, mas vamos lá. Tem uns que dizem, não vou me olhar. Tá, então pulo o espelho. Pros que aceitam ir pra frente do espelho, eu pergunto, me diz 3 coisas que tu gosta no teu corpo. Independente do corpo que tu tá hoje, 3 coisas que tu gosta. Cara... Não sai. E daí já começa, não, porque eu não gosto da minha barriguinha, porque... Não quero saber o que tu não gosta, isso não vai entrar aqui dentro. Vamos pro que tu gosta, vamos tentar entender como é que isso, né, porque quando a gente fala em biotipo, as partes que a gente gosta são as partes que vão mudar primeiro, que a gente vai enxergar mais melhor e que vão nos ajudar a nos motivar nesse sentido. Então, eu noto que as pessoas têm muita dificuldade de achar coisas que gostam, e assim, eu trabalho com emagrecimento estético, né, nunca são grandes, raramente são grandes emagrecimentos. Então, são pessoas que sim, já têm um corpo esteticamente, né, hoje, pro que se diz de Instagram, que seria ok, e não conseguem se enxergar de uma forma, não conseguem ver valor nisso. Tu trouxe essa questão de percepção.
pela cultura, né? Porque é essa cultura tóxica que a gente tá vivendo aí do estilo de vida maravilhoso, que se a gente não consegue tomar essa distância e ter consciência de, opa, o que eu quero da minha vida, quem eu sou, o que realmente importa, a gente realmente se perde. E é como se todo valor tivesse nessa forma ou nessa beleza, né? Mas eu também acho que isso tem mudado pra melhor, assim, né? Porque até tava vendo um post esses dias que era sobre as revistas de antigamente, né? Que querendo ou não, era a forma que a gente via ali as notícias, as novidades, né? As fofocas, não tinha ali o Instagram na rede social. E ali as capas de revista eram tudo, né? Como perder X quilos, a dieta que a fulana fez. E então isso eu acho que assim, claro, no Instagram a gente tem muitas blogueiras desse tipo, digamos, mas também a gente já vê um movimento mais sem filtro, né, e mais vida real e pessoas falando a verdade ali, digamos assim, né, então acho que isso tende a melhorar também. E é bem pertinente fazer um detox de rede social, né, então assim, isso não me faz bem, eu não gosto de ver esse conteúdo, pare de seguir. Eu acho que a gente tem que consumir conteúdo, assim como a gente se alimenta de comida mesmo, o conteúdo que a gente se alimenta também impacta muito na nossa saúde mental, né? Pra mim essa é a grande diferença, na verdade, na época das revistas era mais bruto, mas tu escolhia quando é que tu ia consumir esse conteúdo, né? Não te invadia, né? Não te invadia. Eu acho que hoje o que eu vejo muito é tipo, cara, quem é que não pega o seu celular mais de 10 vezes por dia e só abre o Instagram pra fazer assim? Né? E daí naquele momento tu é impactado por aquilo e de novo, e de novo, e de novo, o dia todo, tu não tinha isso antes, né? Hoje tá tudo muito presente. E eu concordo, tá virando uma chave muito legal, porque já foi quando a rede social foi criada, mas eu acho que perto ali dos anos 80, 90, revistas, etc, eu acho que ainda é mais. E como é importante o nosso papel, né, de explicar, vocês estavam falando questão do corpo, assim, desse corpo ideal, de explicar a diversidade corporal que existe, né? Então, nós como profissionais da saúde que estamos lidando diretamente com isso e como a Lu disse que lida muito com estética, né? Como faz parte a gente também trazer essa realidade, né, dentro do consultório. Sim, porque várias formas podem ser belas, né? Os biotipos, enfim, tem vários biotipos, então... Bom, pra mim pode ser mais belo esse, mas pra ti pode ser aquele, né? E na verdade a beleza ela tá muito além, né? Do biotipo, da estética, né? A beleza tá na personalidade, né? Às vezes, quem ama o feio, o bonito lhe parece, não é? Exatamente. É exatamente isso, né? Às vezes a gente conhece alguém e num primeiro momento esteticamente não nos chama atenção, mas daqui a pouco a gente se apaixona por aquela pessoa, porque aquela pessoa tem uma personalidade, um jeito de se mexer, um jeito de... Como a gente se sente com a outra pessoa faz ela bonita, né? Então, acho que é um pouco isso que a gente precisa não perder de vista e resgatar, né? E as individualidades também de cada um. Imagina se todo mundo fosse igual, coisa mais chata. Todo mundo com o mesmo cor, com o mesmo cabelo, o mesmo olho, pelo amor de Deus. As mesmas qualidades, os mesmos defeitos. Não ia dar certo, né? Ai, gurias, a gente tá se encaminhando, então, acho que pro nosso final aqui, já temos um tempo bem legal de conversa. Eu queria agradecer a participação de vocês, se vocês quiserem deixar uma mensagem também pro pessoal que está nos ouvindo, as redes sociais de vocês, para que o pessoal possa encontrar vocês também. Perfeito. Certo. Então, agradecer e pedir que a gente tenha essa consciência, né? De olhar ali a cada dia onde é que está o nosso valor, onde é que está o que realmente importa, né? Onde é que está o valor do outro. Tentar, né, ter essa visão mais macro sobre o que realmente importa. E, enfim, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tenho @psiconutri, minha mentoria, supervisão para nutricionistas e psicólogos também. E o Marta Ludwig 10 também, que é um pouco mais pessoal, não tem tanta coisa profissional, mas que aí podem ter um pouco mais acesso à minha vida real. As duas eu tento botar a vida real, né? Tento ser coerente com o que eu tento trabalhar com as pessoas, né? Vamos lá. Vocês conseguem me encontrar no @NutriLuizaFerracini, Luiza com Z. E vamos trabalhar cada vez mais para se aceitar cada vez mais e conseguir ver valor na gente, além das redes sociais. Por mais que a gente termine cada uma passando a sua rede social, vamos tentar nos encontrar além disso, né? Ver beleza e valor também nas nossas personalidades e estilo de vida.
Com certeza. E a gente viu aí, né, até pela meta de não deixar de seguir ali os influenciadores, né, que a nutricionista não trabalha só com a dieta e alimentação, né, muita coisa envolvida. Então, pessoal, agradecemos aí a quem ficou conosco até o final, né, para dúvidas e sugestões podem enviar para o vitaminad@dietbox.me e também nos acompanhem lá no nosso Instagram, @dietbox.me. E até a próxima! Até mais, pessoal!